Bom dia, bom dia, bom dia! Como vai você? Tudo bem? Tomara a Deus que você esteja bem. Bom dia, Londrina. Bom dia, norte do Paraná. Bom dia, o Paraná, e bom dia, o Brasil e o mundo, porque nós temos muita gente nos ouvindo, nos acompanhando pelo canal do YouTube. Então é um prazer muito grande estarmos juntos novamente aqui pela Paiquerê 91,7. E o assunto de hoje, consciência negra. Por isso que eu trago para cá o Sidney de Santos, o Bola, a Fátima Beraldo, ela é gestora municipal da igualdade racial, e o Odavias Chivinda. Odavias Chivinda é um advogado vindo de que país? Angola. Angola, ainda tem o sotaque de Angola. Eu fico contente de a gente tratar de um assunto muito sério, muito interessante, com tantas dúvidas e ainda tantas discussões, não é verdade? Nós temos que verdadeiramente, cada vez mais, conversarmos sobre o assunto, né? Nós temos aí 210, 215 milhões de habitantes no Brasil, e a professora estava comentando, a gente estava fazendo a soma aqui, né, professora? Mais da metade dessa população é de pretos. Mais da metade dessa população é negra, que são os pretos e os pardos, né? Porque no Brasil, os pretos e os pardos formam o conjunto chamado população negra. Então, mais de 56%, acho que 56,8%, segundo o IBGE, mas a gente tem que pensar que isso são de autos declarados, porque no Brasil, ser preto, no Brasil, ser negro, significa se autodeclarar. Então, se eu penso que ser preto ou ser negro no Brasil é se autodeclarar, eu posso entender que há aquelas pessoas que não se autodeclaram. Então, tem cara que às vezes ele é moreno, ele fala, não, eu sou moreno, eu sou claro, eu não sou preto, eu não sou negro. Porque até a palavra moreno, então, deixa de ser politicamente correta. É isso? Sim. Pelo movimento negro, o que nós temos que foi ressignificado, esse termo negro, porque, assim, como nós tivemos no Brasil uma situação muito conflitante do ponto de vista do que a gente chama de mestiçagem, então, e também por conta da escravização, então há muitas pessoas que não aceitam serem chamadas de negro, porque o termo negro ele acabou sendo desqualificado, né, no nosso país. Mas o movimento negro ele ressignifica esse termo, né, e transforma o termo negro num termo afirmativo, né, um termo de identidade, de pertencimento mesmo da população negra. Então, muitas pessoas, elas, por conta do branqueamento, que é uma proposta dessa nação, é um projeto dessa nação também, muitas pessoas não aceitam serem assim chamadas de negras, serem chamadas de pretas, e até não se consideram mesmo negras, né? Porque no país como esse, que tem tanta miscigenação, Exatamente. as cores elas vão assim, um pouco mais escuro, um pouquinho mais escuro. Aí você fala assim, não, mas aí no seu documento você colocou como o quê? Não, mas eu não sou negro, eu sou moreno, eu sou mulato. Não é isso, Bola? Não é isso, Sidney? Bom dia. Ó, tenho aqui também, e desculpa, porque seu apelido é Bola, Sidney Souza, você é assessor parlamentar, formado em administração de empresa, e eu fui o primeiro diplomado pela PUC na cidade, sendo o único aluno negro da turma de formandos na época, que já não era fácil também, né, cara? Né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ô, Sidney, porque tem essa escala de cores, porque às vezes o próprio que é negro, ele não se habilita, ou seja, ele não se prontifica a dizer, não, eu sou preto. Coloca aí na minha identidade como preto, não é verdade? Na minha identidade, por exemplo, está como pardo, né? Pardo. Pardo. Quando eu nasci lá em 73, né? Fiz 50 anos recentemente, está como pardo. Mas a Fátima falava desse projeto de branqueamento que deu errado, né? Lá atrás, o governo oficialmente queria que o Brasil eliminasse os pretos. E nós fôssemos um país, né, europeia, com a maioria branca, né? Deu errado, né? Deu errado, pô. Exemplo, Salvador mesmo deve ter 90% da população, 80% da população. É a cidade mais, é o lugar mais negro fora de África, é Salvador, né? Salvador? É isso, Vou falar porque eu estive Salvador. lá há 15 dias atrás. É 78%, pelo que me falaram lá, oficialmente declarados. É uma cidade negra. Negra. Então, e mais uma vez a gente pensa na questão da declaração, não é? Porque como não são todos que declaram, o que se supõe é que o número é muito maior. Entendi. Então, vamos ver, quando eu falo da população negra no Brasil, 56,8% são os autodeclarados.
Então a gente tem que fazer o seguinte entendimento. E quem você declarou? Então é muito maior a população. Então você faz o pensamento inverso, né? Qual é o percentual de brancos na sociedade brasileira? Eu, na minha avaliação, penso que não chega a 20%. Então eu acho que assim, a população negra Bem nesse mais, país, bem maior. até porque você tem que pensar numa paleta de cores, tanto para o preto quanto para o pardo, não é? Paleta de cores. Essa paleta de cores que a gente está E o branco também tem paleta de cor. Tem, o branco tem paleta de cores. E essa paleta de cores, você tem o pardo, moreno claro, moreno escuro, cafuso, mulato. Olha só que só eu que não entendo muito do assunto, eu já identifiquei aqui uma Mulato duas- não tem, por favor, não use o que é termo um mulato. Por que não mulato? Por que nós não aceitamos mulato, Marcão? Assim, ó, duas coisas, né? Nós entendemos que o termo mulato é um termo pejorativo, porque ele é o cruzamento da mula, né, com o cavalo. Então surge a mulata, né? E por que o pensamento é esse? Principalmente nós mulheres negras não aceitamos esse termo, como a gente não aceita quando o pessoal fala, não sou tuas negras, né? Essa é uma expressão assim que desqualifica, uma expressão racista, uma expressão que ofende. Por quê? Porque durante o período de escravidão, as mulheres negras, elas eram assim alvos de potenciais de estupro de deleite dos senhores, Sim. né? Então, é por isso que a expressão não sou tuas negras, ela é tão ofensiva para nós, ela é uma violência para nós, e também o termo mulata é uma violência, porque o cruzamento da mula com a égua surge o híbrido, que é a mula, né? O cruzamento do burro com a égua. Burro é o a burro, mula. com o burro com a égua, surge a mula, que é o híbrido. Então, essa também era a ideia, né? Que a mulher negra fosse ela é chamada de mulata com essa intenção, porque aí, pensando nesse cruzamento, seria bom que ela fosse híbrida, porque você não teria o fruto daquela relação, daquele estupro. Então é isso. Então, assim, é de uma violência muito grande. Né? Exatamente. Não é? Odávia Chivinda, formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, membro ativo das Comissões de Relações Internacionais de Igualdade Racial, de Advocacia Criminal da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná. Amigo, então, quando é que você chegou no Brasil? 28 de janeiro de 2015. Eu lembro como se fosse hoje, foi uma terça-feira. O que você veio fazer no Brasil? Quem falou pra você assim, sai daí do seu país e vem aqui pro Brasil? Essa pergunta é interessante. Geralmente eu respondo de uma forma, cara, tem um dia eu acordei, tava tão cansado de Angola, eu falei, quero algo diferente. Saber o que é o mais longe possível que eu posso De ir. Angola, cara. Eu vi na minha frente o oceano, porque a minha cidade de Angola é praiana, né? Como que é o nome Litoral. da sua cidade lá? Benguela. Benguela. Uma das cidades mais lindas de Angola, inclusive as praias mais lindas de Benguela estão lá. Identifica Angola para quem não conhece o mapa do mundo. Angola Vamos lá. está localizada onde? Angola está localizada no continente africano, no sudeste do continente africano. A gente chama de centro-sul, né? Quais Geograficamente. outros países em torno? Do lado tem a Zâmbia, a oeste, né? A oeste tem o Oceano Atlântico. A sul tem a Namíbia, que são países de língua inglesa, né? Ex-colônias inglesas. E ao norte tem o Congo, os dois Congos, o Congo Democrático e a RDC. São os países que limitam Angola. Então, Congo, Zâmbia e a Namíbia. E do outro lado do Oceano Atlântico, que depois do Oceano Atlântico, o Brasil, que é o país mais próximo. Há países que estão lá na África mais longe do que o Brasil. O Brasil é mais próximo. Você viu o tamanho da África, É, né, cara? Como um todo, né? grande. Hoje eram 53 países, né? Mas com a divisão do Sudão, são 54 países. 54 países no continente africano. E aí já acaba também desfazendo um certo preconceito, a ideia de entender a África inteira como um país só, né? Como, cara? E é muito comum, eu tô falando isso porque eu sou abordado diretamente aqui, tendo essa, pô, mas como assim? Eu conheço um cara lá, e eu vou percebendo que o cara é da África do Sul, o cara mora lá em Cape Town. Lá em E eu tô Cape em Angola, tipo assim, é Outro só... Muito longe, muito longe. bem, então assim, são Outra cultura, outra história. totalmente diferente. A África ela é muito diferente Sim, em sim. cada setor, em cada... A África lá pro norte, ela é muito mais desértica, Sim, não é? sim, Muito diferente da do sul. Não é? Bem diferente. A gente fala que a gente divide a África, basicamente, tem dois elementos de divisão da África, o elemento humano, né, e o elemento cultural, o elemento geográfico e o elemento cultural. Qual que é o elemento geográfico? O deserto do Saara,
que vai dividir a África do Norte da África do Sul. A chamada África subsaariana é por conta do deserto do Saara. Tudo que está abaixo do deserto, África subsaariana. Tudo que está acima do deserto, que aí a África branca, entre aspas, você tem os países islâmicos, Argélia, Marrocos, estão do deserto para cima. É o seu elemento geográfico. O elemento cultural, muito a religião, que é tanto que tem os países islâmicos e os do sul, que são mais países cristãos. Então, isso divide. A África conhecida mais comumente, a África de pessoas de cor preta, que é a subsaariana, né? É essa África que está do centro para baixo aí, que são os países, e é o que é mais disseminado como assim, de parte pobre, de inferioridade da África, é essa África que é passada, é a África subsaariana, mas tem esses dois elementos de divisão. Angola. Angola. Quando você saiu de lá, você tinha quantos anos? 2015, 18 já, eu cheguei com 18. O que você tinha feito antes lá? O que teu pai faz lá e tua mãe? Hoje aposentados, né? Os dois aposentados, mas eu sou filho de pastor, meu pai é pastor, era pastor ativo na época, né? Hoje não é mais, né? É pastor. E minha mãe sempre foi o que podemos dizer do lar aqui. Seria Você tem mais irmãos? Tenho, a gente é em 6 irmãos no total. Eu sou o quinto. Depois Meninos e meninas? São 4 meninos e 2 meninas. E aí sempre educados dentro de um lar? Sempre. Assim, cristão. para você ter uma ideia, meu pai era um pastor militar. Então a gente teve aquela educação, vamos dizer, a minha casa era quase um exército dentro, né? Dificilmente eu via meu pai rir, principalmente para os meninos, tá? Para nós, não ria com a gente, era aquela postura do mais severo. O cara severo, do militar mesmo. Então, já é militar e ainda por cima era pastor. Então a gente teve muito esse crescimento dessa um pouco mais conservador, mais né? rígido, quase bem, ultra conservador. Quase ultra, bem rígido, bem. E a gente teve essa educação que, assim, é o que nos deu, para mim, particularmente, me deu essa estrutura de entender, de ter a visão de mundo que eu tenho hoje, que é necessária, né? Até para evoluir como pessoa, como humano. Não é uma questão ideológica, mas é uma questão mesmo de evolução humana. E isso, no mundo que vivemos hoje, onde você vê cada vez mais raros essas qualidades, eu hoje vejo como isso é algo importante. Você tem idade para ter passado pela Guerra Civil. Sim, eu vivi, né? Teve a Guerra Civil em Angola, né? Terminou em 2002. E a parte final da guerra, vamos colocar assim, a parte final da guerra, eu vivi de forma mais intensa, assim, na pele. Tiro mesmo, morte. Eu era pequeno ainda, mas deu para... O pai participou? Participou, pegando armas e saindo para a guerra mesmo. Se fosse um pouquinho mais grande, alguns anos, mas talvez também porque no contexto da guerra tinha isso, né? Os jovens mais... Porque é uma força, precisava, você era capturado, né? A família você não tinha essa opção. Mas como eu era um pouquinho mais pequeno, né? Acabei... Não tem opção de você não quer ir para a guerra. Não. E ser advogado? Foi quando você chegou no Brasil, você saiu de lá, já pensou assim, eu vou para o Brasil? E por que Londrina? Isso é interessante. Mas é simples de explicar por que Londrina. Eu saio de Angola e venho para cá, para a universidade, para fazer a faculdade direto. Em Angola eu participei de um convênio que chama PECG, Programa Estudante de Graduação. Por esse programa, pelas regras do programa lá, depois que passa no processo seletivo, depois que passa em todo o processo seletivo, você ganha o direito de escolher a universidade que você quer ir, uma vaga na universidade. Na época, eu não tinha muita informação sobre Brasil, como hoje, e igual aqui no Brasil tem muita informação errada, disseminada sobre África, lá também tem muita informação errada sobre Brasil. Vou dar um exemplo de uma que é até hilária, assim, até hoje tem, nesse momento que a gente fala, você chega lá e agora vai ter que... Acham que o Brasil se resume basicamente a 2 cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil é isso. Tanto é que até hoje eu converso com alguns amigos. Você está em São Paulo ou está no Rio de Janeiro? Eu falo, não, amigo, é um pouquinho maior. Existe Paraná, tá no Paraná. Aí o cara vai além. Também não, né? Tá no Paraná, mas o Brasil também é continental. Exatamente. Aí fala, não, mas Paraná é bairro de São Paulo ou do Rio de Janeiro? Meu Deus do céu. Mas é normal. Tanto é que a pergunta que eu fiz para você para identificar a África, exatamente. Para a gente disseminar cada vez mais isso, né? E é legal, porque daí vai disseminando. Eles não estão errados. Paraná é a 5ª província. Continua. Continua, mas é exatamente a mesma ideia. Aí como eu não tinha muita informação sobre, nunca tinha vindo para o Brasil, né? Então a informação que eu tinha, o que chegava para nós lá, da imagem que ia passar, eu estava com essa informação. Então, quando eu termino o processo seletivo e eu consigo passar, a organização me pede para escolher qual universidade, qual cidade você quer. Eu falo, não conheço muita coisa de Brasil, eu conheço as famosas. O que eu conhecia? A USP, que era a universidade mais
E eles pediram para eu escolher uma segunda opção, porque você tem que escolher duas Duas opções. opções. E aí tem um antecedente, porque a minha irmã mais velha se formou aqui no Brasil, aqui em Curitiba, na UFPR. E aí, por influência dela, como segunda opção, eu acabei colocando a UFPR. Então ficou a USP em primeiro lugar e a UFPR em segundo. Quando saíram os resultados do processo seletivo, a organização entrou em contato comigo e falou: olha, Davias, infelizmente as duas universidades que você escolheu nesse ano, elas ficaram indisponíveis, estão sem vaga para o programa. Eu falei: tudo bem, mas a gente realocou para uma terceira opção que achamos que era a intermediação das duas, da USP e da UFR, que é a UEL. Eu falei: que é a UEL? Nunca tinha ouvido falar esse nome na minha vida. Eu falei: é a Universidade Estadual de Londrina. Eu falei: o que é Londrina? Nunca tinha ouvido falar o nome Londrina na minha vida. O município lá do norte do Paraná. Eu falei: norte do Paraná, tem Paraná? Porque na minha cabeça de São Paulo e são Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, aqui, por conta da capital. E aí, na hora, comecei a pesquisar sobre Londrina. Eu falei: Igapó, olha, tem a barragem, ó. Gostou? Aí comecei a ver, eu falei: vamos. Eu já sou um cara aventureiro por natureza, né? Eu já tinha ficado, porque inicialmente era para eu ir para Portugal, né? Eu tinha conseguido uma bolsa para Coimbra, né? Eu ia para Coimbra, mas por alguns imperativos no ano seguinte acabei perdendo a bolsa e no outro ano surgiu essa oportunidade. Então já é um cara assim que já estava disposto a zarpar. Eu ia sair do continente africano Você queria ir? de qualquer jeito. Um pouco também. Aí, agora vem o nosso. Bola, professora, vem o nosso. Com ele. Um pouquinho também para fugir do pai que era opressor ou não? No começo pouquinho. tinha. No começo tinha esse contexto aí. Um cara meio rebelde, eu queria sair das asas, assim. Eu falei: pô, aqui perto não vai dar, eu tenho que ir o mais longe possível, porque senão. Ele é bonzinho, ele é gente boa. Meu Deus, Mas era um hoje cara hoje Ficar longe é bom. E como que é o racismo, hein? Como que é o racismo num país negro, 100% negro praticamente? O que é o racismo lá em Angola? A gente fala do racismo aqui. Sim, sim, daqui a sim. pouquinho. O Bola é assessor parlamentar. Sim. É extremamente conhecido na nossa cidade. A professora também conquistou altos Uhum. cargos. A professora hoje, ela responde como gestora municipal da igualdade. Mas o que é ser racista num país que tem 90% de negros? Interessante essa pergunta, e eu começo respondendo ela de forma bem objetiva, assim. A gente sabe o racismo e o preconceito racial lá do ponto de vista teórico, mas não do ponto de vista prático. E essa é a visão de todo negro imigrante brasileiro que está aqui no Brasil. Se você parar, não sou eu angolano, mas se você encontrar um congolês, um do Togo, Haitiano? um haitiano não, porque o Haiti não está na África, né? Mas por conta da cor da Mas pele, eles qualquer têm. da cor da pele, de todos Se você os- encontrar em todo imigrante negro no Brasil, a percepção dele é sobre isso. E se falar diferente, provavelmente vai estar mentindo. Porque independente o que da acontece? religião. Independente, Mas sim da cor. na cor. Cor de pele. Por quê? Porque num país como Angola, por exemplo, onde 98%, isso eu estou sendo humilde para não dizer 100%, tá? 98% da população é toda a mesma raça, se é que eu posso usar esse termo, todo mundo é negro. Você não tem espaço para, na prática, ter um preconceito em razão da cor da pele. Não tem como. Todo mundo é Igual. A gente sabe teoricamente por quê. Porque teoricamente eu sei o que é racismo, teoricamente eu sei o que é preconceito racial, mas na prática eu não sei porque não teve. Nunca, eu não tenho como lá em Angola entrar num ônibus e alguém não sentar ao meu lado por conta da cor da minha pele. Não tem, porque a pessoa é igual a mim. Não tenho como entrar num banco e não ter. Então, assim, teoricamente eu sei, só que na prática eu não sei. Até aos 18 anos você não sabia, então. Até chegar no Brasil, na não. prática, até não sabia. A gente descobre a prática aqui. Nos casos dos negros africanos, a gente descobre a prática. Mas a gente tem que, e não A sei, até você resposta- pode Aham. falar sobre isso, né? Há uma diferença entre o racismo, né, sofrido pelos africanos Ah, sim, com e certeza. entre que chegam no Brasil Sim. e entre os brasileiros. E entre os brasileiros aqui. O racismo com os brasileiros é mais ele é mais tenso, né? Ele é mais intenso Intenso. do que com o africano, Sim. né? O brasileiro ele costuma olhar para o africano, mas eu acho que antes de ver a cor de pele preta, ele vê o estrangeiro. Então, se é estrangeiro, estrangeiro, é uma pessoa, né, que é melhor do que o que a gente tem aqui. Sim, a gente sempre fala que, pra nós africanos, a gente sofre vamos dizer,
um duplo preconceito, que eu posso dizer, você sofre um preconceito por conta da cor da pele, primeiro, e também por conta de ser estrangeiro, porque existe um tratamento diferenciado para o estrangeiro, embora tecnicamente a lei mudou, estrangeiro, vamos usar o imigrante, assim. Imigrante, Existe um tratamento diferenciado para o imigrante que vem da Europa, para o imigrante que vem da América do Norte, para o imigrante que vem da África. Claro, e esse tratamento é racista no sentido de dar maior privilégio ao que vem, por exemplo, da Europa, ao que vem da América do Norte e ao que vem da África. Então, o imigrante africano ele sofre um duplo preconceito no sentido, primeiro, por ser negro, por partilhar da cor, e segundo, por ser imigrante, por ser. Só que aí está na questão da percepção, que é o que a Fátima falou agora. O modo como os negros imigrantes percebem o racismo aqui é diferente, por exemplo, do modo como os negros brasileiros. A percepção do racismo é diferente. Porque o negro brasileiro ele está nesse contexto, para ele é de uma forma mais profunda, porque ele já nasceu aqui, ele vive nessa realidade. E o africano não, ele está chegando agora, ele está lidando agora com essa realidade. Isso é tão verdade que eu estou falando até nas palestras que eu saí dando, o modo de percepção é diferente. Tem caso que o negro africano, que é o famoso, acontece muito na injúria racial, no racismo. Ah, mas eu não me ofendi, eu não encarei isso como racismo. Na mesma situação, já percebi, e como advogado, tá na mesma situação, casos de racismo que um negro africano tá aos prantos, destruído, chorando, e o outro tá rindo como se a vida não tivesse... Ele não foi agredido. Não. E a percepção é muito diferente. Direto, na questão que o negro brasileiro aqui, aquilo para ele destrói, é uma faca espetada pro africano, às vezes até minimizando a situação. Então a percepção ela é diferente também disso, do negro africano. Então eu acho que você sai mais empoderado, pode ser sim, né, Bola? Sim. Como ali ele viu que o presidente do país é negro, o governador é negro, a polícia é negro, o pai dele, a mãe, o vizinho, Médico, médico, o advogado. o advogado. Então, ele vem da África, olha só, a gente nem pensou em ir para esse caminho, mas esse caminho foi... Já vai adiantando, né? Então ele vem para cá, empoderado. Sim. Olha só a diferença. Ele vem empoderado porque ele fala, não, verdadeiramente, um médico, um advogado, um presidente da República pode ser negro, porque no meu país eu estou vendo tudo isso no meu continente. Quando ele chega no Brasil, se ele tivesse caído, então, numa outra cidade, se ele cai em Salvador, ele fala, nossa, eu estou em casa. Perfeito. Tá tudo certo. Só que ele começa a vir para o sul, que é um sul que é um pouco mais claro. Aí ele começa a ter um pouquinho mais de reações, não é verdade? Bola, você passou a vida inteira trabalhando na parte política. Sim. E você deve ter vivenciado situações. Mas a diferença entre vocês três que estão aqui é porque vocês não se acanharam com a situação. Sim. Vocês estudaram. Vocês tiveram oportunidade. Ou a oportunidade não apareceu para você também, Bola? Você nasceu em Londrina? Nascido em Londrina, Qual bairro? Nasci lá, eu nasci no Bandeirantes, depois, com 6 anos, fui pro Vivi Xavier, região norte da cidade lá. Cincão, né? Cincão. Nosso famoso Cincão. Você teve oportunidades até os seus 15, 16 anos para trabalhar, para você batalhar? O racismo chegou até você de alguma forma? Racismo, sim. Sempre. Eu até brinco, né? Quem é preto no Brasil e não sofreu racismo é porque não percebeu ainda, né? Já a Fátima, a gente passa muito por banca, já perguntamos isso para alguns negros, né? E a pessoa responde, não, nunca sofri racismo. É impossível o negro não receber racismo no Brasil. Tem como. Né? Não tem... E eu também, desde pequeno, né? Eu até sempre conto uma história, né? Tem um mercado lá no Vivi que eu ia comprar coisas para minha mãe, e eu tinha um amigo polaquinho que a gente ia junto, né? E eu ia comprar as coisas, o segurança fica de olho em quem no mercado? No polaquinho. Seria bom, né? Seria o normal. E esse, Segura. E esse meu amigo polaquinho era ligeiro, pegava umas balas, tudo, e o segurança de olho em mim. Eu ia lá, comprava o leitinho para minha mãe, o pão, aí virando a esquina, que ele morava perto da minha casa, a gente abriu os bolsos, ó. Era ele que tinha pego, cara. Então o racismo veio desde cedo, né? Então as oportunidades, e essa é a grande luta do movimento negro, Marcos, é para que tenha oportunidade para a população negra, que ele possa fazer uma faculdade, que ele possa, né, ter uma profissão que ele queira, né? Não importa a profissão que ele queira escolher, mas que ele possa ter oportunidade ali, né? Se ele quer ser um professor, se ele quer ser um faxineiro, se ele quer ser motorista, se ele quer ser médico, que ele tenha essa oportunidade. E é o que o Brasil não propiciou na história como um todo para o povo negro, né? Essa é a nossa grande luta. E, professora, eu percebo cada vez mais que existe sim, obviamente, nós estivemos conversando nos bastidores aqui que neste mês é o mês da consciência, vocês são chamados, principalmente, e você, professor, você é gestora municipal da igualdade racial no município de Londrina, né? Você estudou muito, você tem várias graduações. Sem ser este mês que esse assunto é chamado à tona, o resto do ano,
como que Londrina se comporta? Pergunta. É uma Porque pergunta. assim, aí você tá indo aqui no podcast do Sim, Marcão. é muito legal, né? Tudo Você- legal. Vocês são. As fotografias aparecem, né? As entrevistas aparecem e tal. Chega dezembro, janeiro, fevereiro, aí esquece. Então, Ou vocês Marcão, continuam com o movimento? eu gostaria até de aproveitar, né? Aproveitar que você já deu a deixa aí. Você pode nos convidar em janeiro, fevereiro, março, abril, março, junho, julho, porque a gente é preto de janeiro a janeiro, você está entendendo? E o racismo, ele acontece também de janeiro a janeiro, É todos óbvio, os mas tem dias. que enfatizar, né? Isso, as práticas racistas, elas estão todos os dias, porque quando a gente fala de racismo também, nós pensamos assim, racismo é você oferecer uma banana, racismo é você xingar o meu cabelo, né? Mas racismo, vamos pensar, racismo é, por exemplo, uma professora negra, no dia 8 de março desse ano, receber de uma aluna do terceiro ano do ensino médio uma bucha de Assolan como presente. Racismo é você ver que uma médica, ao atender uma criança no consultório, uma criança de 3 anos, pergunta para essa criança se ela é filha de urubu ou se ela é filha de macaco. Racismo é uma mulher sair na rua em plena luz do dia, quer dizer, em plena luz do dia, não, uma mulher sair na rua com seu cachorro, de repente ela tirar a coleira do cachorro e começar a surrar o entregador porque ele era negro. Né? Racismo é uma mulher, de repente, ter que tirar toda a roupa dentro de um supermercado em Curitiba, em plena luz do dia, para que o segurança parasse de persegui-la dentro do supermercado. Racismo é uma mulher negra entrar 10 vezes no supermercado e ser seguida dentro do supermercado pelo segurança. Quer dizer, a gente fala, né? Racismo é a gente ir no supermercado e acabar fazendo compra acompanhada, porque é isso que acontece com a gente quando nós entramos todas as vezes no supermercado, em qualquer estabelecimento comercial. Então, assim, esse é o caráter do racismo no Brasil. É isso que nós falamos de racismo. Isso está nas nossas práticas cotidianas. Isso está no nosso dia a dia. É isso que nós, enquanto brasileiros e população negra, sofremos no dia a dia. E se você pensar que o racismo adoece, e se você pensar que nós somos mais de 60% da população desse país, você pode pensar que nós temos uma população adoecida num percentual de 60%. Entendi, É isso. entendi. É um pensamento que ainda precisa ser cada vez mais discutido. Existe diferença entre racismo e injúria racial? Eu vou passar para os advogados. Fala, deixa a bola pra Fala, essa. presidente, deixa eu comentar sobre o quê? Bola, porque o meu amigo Bola sempre foi esse apelido de Bola, né, professor? Ninguém conhece como Sidney Santos, é o Bola. Eu sempre vou chamar a Fátima Beraldo de professora, porque sempre ela vai ser professora. Só que o Divinda, o Davias, o Davias, quando ele chegou na universidade, o pessoal perguntou, eu achei essa história sensacional. Quem que é você? Eu quero ser juiz, eu quero ser professor. E você, menino que veio de Angola? Eu quero ser presidente da República. Cara, então seu apelido virou presidente, nós vamos fazer campanha sua para ser presidente da República. Então eu vou te chamar de presidente. Presidente, e aí? Qual que é a diferença, falando como advogado, entre racismo e injúria racial? Beleza. Já que você especificou falando como advogado, então eu vou ter que responder tecnicamente como advogado. Geralmente, a diferença objetiva entre a injúria racial e o racismo está no destinatário da conduta da ação, que é o que você... A injúria racial é direcionada individualmente, a uma pessoa definida, claro. Então, quando eu viro, por exemplo, o Sidney aqui, eu falo, seu negro macaco e tal, estou direcionando a ele, está ofendendo ele diretamente, injúria racial. Injúria. O racismo vai ser quando o destinatário é uma coletividade. Qual é a coletividade? Comunidade negra, todas as pessoas negras. Se eu falar, essas pessoas que têm determinadas qualidades não entram no meu mercado, não entram na minha farmácia, pessoas pretas não entram. Alguma ação coletiva, preto não entra aqui. Isso, a priori, a diferença principal, que é o que se estabelece. Hoje está equiparado, ultrapassado isso por conta da questão legislativa que eu vou falar a seguir. Mas, objetivamente, é essa. Injúria racial direcionada a uma pessoa negra identificada, e o racismo é quando é direcionado a toda a coletividade.
Só que dos termos jurídicos da lei, essa diferença foi superada, ultrapassada, porque a lei equiparou. Então, seja injúria racial, eu direcionando direto para o Sidney, ou seja, toda a coletividade, tem o mesmo efeito, o mesmo tratamento técnico-jurídico, que é exatamente o que a Lei 14.532 fez em janeiro aqui no Brasil, equiparando o crime de injúria racial ao racismo. Muito bem. Por Amigos, isso, Marcão, que nós precisamos conversar, né, sobre isso, até porque o primeiro crime, o primeiro direito no Brasil da pessoa negra foi a criminalização do racismo. E a gente precisa falar sobre isso e a injúria. muito bem. Estamos saindo para o nosso breve intervalo comercial. A gente já volta com Consciência Negra, não só nessa semana, não só nesse mês, mas o ano todinho. A gente já volta. Muito bem. Viu? É porque existe, então, alguns estados, como esse que você comentou, que Sim. já começa a proibir pessoas que foram acometidas de crime de ocuparem cargos. Isso. Onde que é isso aí? Na Bahia? Na Bahia, o governador sancionou agora no dia 20, né, condenados, né, em primeira instância, por crime de racismo, não pode ocupar cargo público. Porque lá nós tivemos um caso, e aí, assim, é o tensionamento do movimento negro, da Isso. população. Porque lá nós tivemos um caso de uma pessoa, de uma pessoa lá que tinha ocupado um cargo público e que cometeu um crime de racismo. Isso. Né? E aí ele foi empossado, inclusive, né? Então, depois, por força do movimento negro, por força da luta, ele foi destituído. Então, é por conta disso. E uma outra coisa que a gente tem, por exemplo, passou no Senado a aprovação do feriado do 20 de novembro como feriado nacional do Dia da Consciência Negra, Que né? até hoje é um dos obstáculos, assim, para não dar força e efetividade que esse dia deve ter. Por exemplo, que as cidades ficam no critério da descrição, né? Porque nem todas as cidades Sim. é... E Umas você outras não. fortalece, você potencializa a luta do movimento negro, né? É porque é até não estranho, né? Mas você tem uma das cidades, eu conheço bem Salvador, você tem uma das cidades mais negras do país, né? E aí, com toda certeza, deve ter muitos cargos importantes ocupados por negros, cara. Sim. Teria Teria que que ser. ter, mas não Tem que ter. tem, porque o racismo lá também não deixa. Então, olha só que maluco isso, né, cara? Então, a grande população do estado mais negro do país não tem esses cargos. E quando isso acontece do racismo, seria quase como óbvio essa força popular, porque a força popular do movimento em Salvador, ela é tão forte porque parte de artistas nacionais. Enquanto você não tem Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que são os países do Sul, com o movimento negro, com lideranças muito conhecidas, em Salvador é diferente. Em Salvador você tem grandes líderes, artistas nacionais, Sim, sim. que teriam que ser o quê? Os grandes batalhadores para fazer isso acontecer, concorda? Porque Salvador tem lá, a maioria são negros importantes e conhecidos, não é? Teria, né? Em tese. Tese, Em né? tese, Prática. né? Não é? Vamos pensar, né? Se você pensar, por exemplo, jogador de futebol, né? Eles teriam que ter. E não são, na realidade, eles são garoto propaganda do, né? Que faz o. Tem isso também? Tem, né? Porque de repente você tem jogadores de futebol negros extremamente conhecidos que deveriam Engajados ser na luta engajados na antirracista, né? Só quando eles são molestados, eu acho. Quando eles são molestados, Mas aí isso- eles Não, acho que tem um caso, tem alguns que não. Esse menino mesmo
Vinícius Júnior? né? Isso, acabou de Vinícius acontecer Júnior, agora. isso é. Ele tem um histórico de luta que é anterior, né? Isso é. A ofensa que ele recebeu. Tem um outro também que eu não lembro o nome. Brasileiro? Tem alguns jogadores que têm, sim, tem. um engajamento com não só com o movimento negro, né? Sim. Movimento negro O unificado, letramento coalizão racial negra, que a gente diz também, letramento né? racial, É necessário né? ter esse letramento Qual é o nome? racial. Letramento racial. Isso Letramento racial. um Eu mínimo não de sou muito, eu ainda estou dessa discutindo expressão, a né? questão do termo letramento, mas isso é uma coisa muito Mandei a matéria, minha. viu, Marcão? Ah, é? Porque, assim, de forma bem resumida, Marcão, um mínimo de consciência da tua situação enquanto pessoa negra e da realidade que o país está e dos necessários posicionamentos que você precisa ter, porque é uma Quanto tempo pra representação, voltar? tá? 15 segundos? Então só contando aí que a gente olha. Vamos partir de dentro disso aí, vamos continuar. Aqui é posicionamento político, né? Você tem que ter posicionamento. É assim, como é que você vive num 5 país? segundos. 4. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta com Sidney Santos, assessor parlamentar, Fátima Beraldo, gestora municipal da igualdade racial e cara, eu não acerto Odavias. Odavias Aê. Chivinda. Ah, eu tenho outro nome seu aqui no meio, é Odavias Bibiano Bibiano Chivinda. Chivinda, advogado vindo de Angola. É um londrinense, cara, mas a gente vai perder ele logo, logo, porque ele vai voltar para Angola como candidato a presidente da República de Angola. Cara, isso é muito legal. Vou querer ser ministro dele lá, Marcão. Pô, não imaginou, cara? Você leva a professora, cara. Será que dá pra Não, ir, eu já pessoal? vou, ele vai levar em junho. Já está acertado. Nós vamos em junho. Eu já Junho pra eu já tô passear. A gente tem acertada. caravana Angola. Não, mas pra passear. Ah, você vai, professora? Ele já me chamou, claro que eu vou. Até porque Eu Angola, já estou me Marcão, incluindo nessa. Angola é um paradoxo, né? É muito paradoxal do ponto de vista da história. Eu tenho um interesse muito, mas muito grande em conhecer Angola. Agora, né? Agora tem facilitou falando a vida, sério, né? próximo lá, tendo Porque é de Angola, né? E aí que a gente tem o Porto de Goa, né? E o que é o Porto de Goa? O Porto de Goa é onde era o maior de saída, espaço, né? Saída. portal de saída das pessoas sequestradas de África pelos europeus para vir para o Brasil. Então, assim, para mim, é um reencontro, é uma reconexão com a minha ancestralidade. Eu tenho, assim, um interesse muito grande em ir para lá um dia para fazer esse encontro. Eu preciso me reconectar com o meu elo perdido, com aquele meu elo que ficou pelo Atlântico. Né? Eu preciso me reencontrar com esse corpo negro que Exatamente. compõe o meu corpo negro que saiu ali de Goa. Nós somos Então, sul-africanos, E, somos, não? Marcão, isso é muito profundo que ela está falando e é muito, muito profundo no sentido assim. A gente está aqui e olha a dimensão da representação disso. A gente está aqui. Isso, toda pessoa negra no Brasil, toda pessoa negra, por isso são chamados de afrodescendentes, é porque são descendentes longínquos de negros que vieram do continente africano. Eu sou um africano que está aqui, diferente, eu não sou um afrodescendente, eu sou o verdadeiro, vamos assim dizer, porque eu sou um africano que está aqui. Então, de certa forma, eu sou a representação da ancestralidade de todas essas pessoas. Bola Eu tô do aqui, professor. sério, eu sou Exatamente. descendente direto dos descendentes longínquos deles que estão aqui. Qual que é a demonstração? Existe um estudo feito pela USP, que foi buscar geneticamente, né? Agora, sim. a origem longínqua das pessoas, a maior parte das pessoas negras que estão no Brasil, e a maior parte delas é centro-sul da África, com maior incidência para Angola e Congo, principalmente Angola. E em Angola, qual que é o maior banco dessas pessoas? É o sul de Angola, minha cidade, Você tá Benguela, sim. Kwanza Você é um Norte. príncipe- Então, ou seja, eu você- tô aqui, a representação, a gente tem Você é um lá primo na distante árvore do Eu Bola. ia falar, nós somos primos. E aí, Marcão, só fazendo Essa pesquisa da USP. isso. Isso está comprovado. Sim, a é uma USP fez pesquisa isso. da USP. E aí, interessante a gente colocar, porque as pessoas, de repente, não sabem. Por exemplo, qual que é a sua... Você é descendente de quem? Italianos. Italianos. Então, tá. Então, você, Marcão, se você quiser saber onde nasceu o seu bisavô, seu tataravô, seu trisavô, busco. você vai lá no lugar, você acha, Sim, sim. de repente você encontra até a casa onde viveu lá, Exato. certo? Entendi. Então, Gostei disso. eu- Então, se eu isso. sou italiano, eu mesmo casei na Itália porque eu descobri uma cidade com o meu nome, eu fui lá, então meus ancestrais provavelmente estejam lá, então a maioria dos europeus consegue fazer isso, os italianos, alemães, tudo bem. Vamos para a Isso, sua realidade agora. Isso, então você tem um pertencimento, certo? Você faz o caminho e chega lá. Eu, a Fátima, o Sidney, o Bola,
nós não conseguimos fazer esse caminho de volta para encontrar a localidade de onde nós saímos. Então, a gente não consegue, o nosso pertencimento ancestral é um elo perdido. Você sabe o que significa isso? Significa assim, que nós estamos, todos nós, negros, em diáspora, que é assim que nós nos colocamos, né? Porque nós estamos dispersos. Nós fomos, ali saindo de Goa, nós fomos dispersos. Atravessamos o Atlântico, fomos dispersos pelo mundo. Comércio Então, eu não triangular, sei, né? por América, exemplo, Europa. onde viveram os meus ancestrais, o meu tataravô, eu não consigo fazer essa viagem de volta que você faz. Isso é muito importante para nós, é um elo perdido. Sabe o que é um elo perdido? Eu não sei. O Odavias, que está aqui, ele consegue fazer isso, porque ele vai lá em Angola, ele consegue saber de onde saiu o tataravô dele, os antepassados dele, ele não quebrou o elo. O nosso elo com o tráfico negreiro, ele foi quebrado, ele foi perdido, nós não temos esse pertencimento. Então, essa é uma situação de todo negro que é filho da diáspora, como a gente coloca. Então, assim, há entre nós, aqui na América do Sul, e entre nós brasileiros, uma distância, uma ponte que é o Oceano Atlântico. Então, a nossa ponte é uma ponte atlântica que não acaba nunca. Não sei se a gente vai algum dia, né? Esse projeto é um projeto do Brasil, esse projeto da USP que o Odavias está colocando, na tentativa, Mas é pelo menos uma tentativa. na expectativa de fazer com que nós, descendentes de africanos no Brasil, a gente consiga Descobrir esse elo perdido. Esse pertencimento. Olha que legal, professor. Importante Cara, vocês têm demais. que mandar a matéria de lá para mim, cara, a gente fazer alguma Vou coisa achar lá. a matéria. Deixa eu fazer uma pergunta. Ô, Davias, então tá bom. Então nós estamos combinando aqui, o Bola como assessor parlamentar, ele volta ali de Curitiba, ele tá ficando aqui em Londrina, trabalha um monte por aqui. Você fala, não, vou levar o Bola também, vamos lá. Aí a professora vai, aí você fala, Marcão, vamos junto também. Eu chegando lá, terei preconceito? Eles terão preconceito por eu ser branco? Branco? Não. O que acontece é o seguinte. Uma pergunta essa, né, Bola? Oh, excelente. Porque agora eu fiquei pensando. Falei, cara, Apesar que não existe racismo reverso. Não, né? já Faixa já pode- desconstruí. Isso, Não, isso. já Não existe desconstruindo essa racismo ideia. reverso. É por isso que eu quero... Preconceito, você falou, né? Isso. Preconceito, Falou pode preconceito. ser. Racismo reverso. Racismo reverso não existe. E Pra é que bom a gente houvesse- desconstruir essa ideia, porque Isso. tem A muita ideia. gente Explica, que me explica acredita. mais, então. Para que houvesse racismo reverso, a gente teria que voltar lá em 1450, sim, 1500, Uhum. sequestrar todo o povo europeu, né? Isso. E viver todos esses quase 4 séculos de cativeiro no Brasil. Então, eu isso. chegando lá em Angola, Não, porque de forma resumida, o que é o tal do racismo reverso? Seria o do negro contra o branco. o branco, Não dá não porque você existe tem uma isso. incompatibilidade lógica de quê? De não ter o mesmo antecedente histórico-cultural, ou seja, não aconteceu com os brancos o que aconteceu com os negros. com os negros. Aí o pessoal pega, e isso acontece muito direto nos debates que eu vou, eu tive um debate com a polícia militar e fui abordado nesse sentido. Tá, mas essa questão do tráfico de escravos, vamos colocar o tráfico de escravos, que é o pano de fundo aí para... Ah, mas o tráfico de escravos sempre aconteceu na história da humanidade, sempre teve. De fato, aconteceu, desde Sim. os reinos antigos, sumérios, otomanos, sempre aconteceu. mas Mas o teve tráfico de escravo de É, brancos antiga- também. De brancos também. Exato, e de brancos. Não é? Então, mas esse é o argumento usado para refutar. Exatamente. Mas sempre aconteceu de pessoas brancas. Eu disse, teve. Impérios antigos teve, mas o tráfico de escravo com esse tom na raça, E no tomando como Brasil, conta a raça negra, aqui. nunca teve. Esse Nunca foi o teve. primeiro e esse é o elo que teve. Porque acontecia, ganhava a guerra, o Império ganhava a guerra, traficava os perdedores, levava eles para cima, que isso acontecia. Mas eles não faziam isso em questão da cor da pele. Faziam isso por outras questões econômicas. Maioria religiosa, inclusive. Maioria religiosa. Só que esse foi o primeiro que colocou a questão cor da pele, pelo fato de serem pessoas Exato. negras, como Entendeu? A o grande diferença. elemento de decisão. Então não teve. E nesse contexto todo que teve toda essa consequência de mais de 5 séculos de sofrimento, de deturpação da vida das pessoas negras, pessoas brancas não passaram por isso. Então não dá para colocar elas no mesmo pé de igualdade Não pode, com não. pessoas. E o pra dizer que não, os Brasil- negros vão fazer racismo contra o branco. Não, porque os brancos não tiveram esse antecedente, eles não passaram por isso e não continuam passando, porque essas pessoas negras passam até hoje. Eu sempre falo assim, toda a consequência de
Falar de racismo é falar, talvez, de um dos episódios mais tristes da história da humanidade. Isso sem é dúvida. isso. Não desprezando o genocídio armênio, judeu, que passou, mas falar de racismo é falar dos episódios mais tristes da história da humanidade. Por quê? Porque não só foi massacrado, continua sendo massacrado até hoje em roupagens novas. Sim. Você tem, por exemplo, um Uma outra genocídio roupagem. judeu, armênio que aconteceu. Beleza, aconteceu, aprendemos com aquilo, mas no caso dos negros não. Aconteceu há um monte de séculos atrás e até hoje continua acontecendo. Literalmente, pessoas negras Um país pagando tão a vida. desenvolvido igual os Estados Unidos. Sim, tem um monte. olha os Estados Unidos. Não é? E o Brasil, Marcão, foi o último país a terminar a escravidão. E ainda ela termina colocando leis para que esse povo preto aqui não tenha nenhuma possibilidade de se reconstruir. Sim. Ele não podia adquirir terra, ele não podia trabalhar, ele não podia Eles estudar. travavam os negros, né? Não, Travavam, né, cara? as leis continuam travando. E hoje quando a continua. gente fala de legislação, a gente precisa pensar, a gente precisa fazer a seguinte análise. Bom, primeiro eu queria colocar o seguinte: a gente precisa definir, a gente precisa entender o que é ser prisioneiro de guerra. Porque uma coisa é você ser prisioneiro de guerra, outra coisa é você ser escravizado. Né? E como, né? Porque assim, o que nós precisávamos colocar para as nossas crianças aqui é que os africanos que vieram, os primeiros que vieram para esse país, eles vieram na condição de prisioneiros de guerra, porque assim a África era invadida, Uhum. né? Aí havia uma pequena guerra ali, prendia aquela liderança para que ela viesse para o Brasil, para trazer para que os seus conhecimentos tecnológicos para ser usado principalmente no Na campo da mineração, Isso, na agenda da agricultura e mineração mineração. aqui. Então a gente precisa, isso é uma coisa que a Definir gente isso. precisa definir, né? Então, e assim, e quando a gente fala dessa questão Escravizados. da legislação, Ah, tá. olha, nós tivemos a abolição da escravatura aqui em 1888. A população negra vai ter o seu primeiro direito garantido aqui em 1988, 100 anos depois, que é a criminalização do racismo. Uhum. E a gente precisa pensar que nós só vamos ter justiça social do ponto de vista, nós só vamos ter crime de racismo, de fato, sendo julgado, né, em 2023, quando a injúria racial é equiparada ao racismo. Então, veja, em 1988 a gente tem garantido o primeiro direito, 100 anos depois, da população negra. Caminha muito lento. E aí depois, em 2003, a gente tem uma lei chamada Lei 10.639, que completou 20 anos esse ano, que é a lei que trata da inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira na educação, mas que é uma lei que não se efetivou ainda e que não vai se efetivar por quê? Porque o Estado brasileiro, porque a nação brasileira, ela não se preocupa com isso. Porque, assim, ela cria uma lei, mas ela não regula. Não há reguladores. Os reguladores vêm com as diretrizes um pouco depois por força de luta do movimento negro, mas não há regulação. Então, se não há regulação, você chega para mim, quer dizer, eu chego para você e falo, tá aqui a Lei 10.000, você precisa cumprir a inclusão da história e cultura de África no currículo. Aí você olha lá, cadê o regulador? Não tem regulador, não tem fiscalização, por que eu vou? Então, no Brasil, as leis para pessoas negras são feitas assim. Então, veja, a primeira lei foi em 1988, primeiro direito, a segunda em 2003, depois a gente tem um estatuto em 2010, aí em 2014 as leis de cota. Então, 100 anos depois, e ainda sem regulação. Não há regulação. Se não há regulação, ninguém tem. Você não que tem cumprir. controle. É isso. Presidente. Ai, presidente, eu tenho que Você viu? chamar de presidente, hein, cara? Pesado. É pesado, você tem que começar cada vez mais a pensar Meu sobre Deus isso, do cara. céu. Lá só pode ser presidente em Angola a partir de quantos anos? 30 e pouquinho? Que a Constituição estabelece como idade mínima, acho que a partir dos 33 anos. Você Idade tá com mínima. quantos anos? Tô com 28. 28? Tá quase. quase, Tá ali, tá né? quase. Falta 5 cinco. aninhos. Ó, o Bola mandou agora para mim, cara. Agora é lei, Bahia proíbe contratação de condenados por racismo para cargos públicos estaduais. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, sancionou na terça, agora dia 21, a lei que proíbe a nomeação de pessoas que tenham sido condenadas por crimes de racismo no estado para assumir cargos públicos. Demorou, presidente? Demorou. O que a Fátima acabou de falar agora, assim, é um dos também obstáculos que a gente tem na luta antirracista, que é, apesar da estrutura estatal que se tem hoje, da estrutura legislativa, normativa, não há uma efetividade dessa estrutura, por exemplo, estatal legislativa. Tem instrumentos de lei, hoje em dia tem até ministérios, secretarias, mas ainda assim isso não se repercute na efetividade do combate ao racismo. O pessoal sempre me pergunta, tá, mas beleza, mudou a injúria racial para racismo, antigamente era 1 a 3 anos de pena, agora é 2 a 5 anos de pena, ficou mais...
Beleza, mas essa é a grande questão, o grande problema do Brasil. A gente acha que no Brasil vai se resolver tudo com lei, tudo com estrutura legislativa, e não resolve, não tem efetividade. Antes de mudar, de ter essa equiparação, os casos de racismo e de injúria racial que chegavam para os ouvidos do Estado enquanto polícia, já eram poucos, quase inexistentes. A gente fez um levantamento aqui no estado do Paraná, não vamos nem falar de sentenças condenatórias, boletins de ocorrências relatando racismo e injúria racial, quase não existiam, eram poucos. Aí eu te pergunto, não existe, não está tendo racismo na sociedade? Existe aos montes, todos os dias, de segunda a sexta, 24 horas por dia, mas por que, que o Estado não tem registro disso? Outro elemento de dificuldade no combate. Também a percepção, a atitude das próprias pessoas. Quando a gente falava do letramento racial, lá, entre aspas, com esse termo, é exatamente nisso, de a pessoa também se posicionar e fazer chegar isso aos ouvidos do Estado para que tenha dados e estatísticas. Não existe vários boletins de ocorrência falando isso. Não é porque não está acontecendo, é porque as pessoas ou estão sofrendo e não estão falando, ou estão procurando outros meios de... As mídias sociais Sim. ajudaram muito, né? Isso aí é um elemento que deve ser reconhecido. As mídias sociais deram no sentido de dar maior cobertura. Aliás, exemplo, o próprio caso do George Floyd só teve a repercussão que teve, por exemplo, por causa das mídias sociais, como os outros casos aqui no Brasil, porque se não tivesse, seria muito mais. Então, isso também é um dificultador aí no combate contra o racismo. Eu quero, no próximo bloco, conversar com vocês a respeito dessas novas leis. O que é que a gente pode hoje estar amparado? O que a gente pode divulgar? Como é que a gente tem um botão de pânico? Como é que a gente faz cada vez mais para esses que são racistas? Me parece que tem cara que é racista profissional. Ah, sim, com certeza. Cara, me parece... tem gente infelizmente, mas parece, vários. Não é assim... Cara, como aquele cara sempre abusa da situação e aí ninguém denuncia e passa por isso mesmo. Vambora. No próximo bloco a gente volta com Sidney Santos, Fátima Beraldo e Odávia Chivinda, o próximo presidente de Angola. A gente já volta no Saia Daí.
Muito bem, muito bem, muito bem. Nosso bate-papo hoje na 91,7 é a respeito de consciência negra. Cada vez mais nós estamos nos aprofundando. E eu percebo o seguinte, hein? Esse é um assunto que dá 5 horas de bate-papo, não 1h30. Não, dá de janeiro a dezembro, Marcão. Nossa, meu Deus do céu. E eu deixo já 5 aqui horas. comprometido o seguinte. Quando é que vocês dois irão para Angola mesmo? Junho? Julho? Meio do ano que vem. A gente tá Meio do ano com que vem. planejamento pro meio do ano que vem. Então tá bom. Caravana Angola, inclusive, se o Marcão quiser ingressar na Ou seja, né, Marcão? Nós precisamos combinar com eles, né? Como é que nós vamos incluir? Na caravana. Claro. Cara, ó, aí vai um jornalista, ó, eu tô me jogando, ó, a professora tem que ir. A professora ela representa a nossa gestão municipal da igualdade racial. Ponto, ela tá dentro, tá dentro. Perfeito. Obrigatoriamente. O Bola é assessor parlamentar, entende tudo de política, é um baita do assessor. Tô aprendendo. Você tá fazendo assessoria para quem, Bola? O deputado Alisson Vancher, na Assembleia Legislativa do Paraná. Ele é de qual região? Ele é de Curitiba, né? Fazenda Rio Grande ali, na mais Você falou pra próxima. mim Né? que ele tem uma história maravilhosa na política, né? Isso, o pai dele, o Toninho, foi prefeito de Fazenda Rio Grande por 2 mandatos, né? Mudou a história da cidade lá. É bem bacana para quem quiser pesquisar. Fazenda Rio Grande e Toninho Vancher se misturam bem lá. Só que o Bola é conhecido politicamente há Sim. 50 anos, é Bola, você tá fazendo? 50 anos fez trâmite. agora em agosto. É um Meio trâmite. século. 30 anos você tá na política, Bola. Eu acredito que mais ou menos isso. Eu comecei na ULES ali, no Movimento Estudantil, lá no IEL, no Grêmio do IEL. Depois fui presidente da União Paranaense de Estudantes E Secundaristas. daí? E aí fui tocando. Aí eu Sempre falo... envolvido com a comunidade. Sempre. Eu falo que eu tento sair da política, mas a política não sai de dentro de mim. Mas, Então, mas sempre também nos movimentos, sim, sempre ponderado, né? Eu sempre vi o Sidney, o Bola, o apelido dele é Bola, sempre um cara muito ponderado. Ele sempre foi chamado para as discussões municipais, estaduais, federais, porque sempre foi um cara moderado, né? Mesmo sendo negro, foi sempre um cara dizendo, calma aí, só um minutinho, deixa eu colocar minha ponderação. Olha, lembra da gente para essa situação? Eu lembro sempre de você assim, amigo, sempre dessa forma. obrigado. Eu acho que Isso, né? eu acredito que você ser ponderado, você ser, né? Você não Ponderado. pode ser omisso. Né? Sim. Omissão não. Mas você pode colocar com firmeza, né, e com ternura. Você não precisa brigar muitas vezes por uma coisa, né, que não há necessidade. Exatamente. Por isso que eu estava É melhor paz do que guerra sempre, né? Para Sim. falar do momento Por político falar em- mundial, né? Por falar em Há guerra, controvérsia. Aí, o Chivinda tá dizendo aqui, ó. Só ele mesmo passou por guerra. Quando a Sim. gente fala, mas nós temos um movimento e tal. Esse sujeito tomou tiro na casa, o pai dele saiu pra guerra, é diferente. Então, nessa nossa viagem para Angola, é o seguinte. Então, tem lugar para um assessor parlamentar e tem lugar, sim, para um jornalista a gente registrar Tem, e isso. Vocês estão pensando num projeto mesmo? É sério? Eu tô falando brincando aqui, mas é sério esse projeto de vocês irem? sim, isso é sério. Inclusive, não, agora esclareceu, porque fica parecendo que é brincadeira. Mas é sério, então. Esse Ele fez o convite e nós estamos pensando, assim. Não, a gente está, a professora Marleide, do NEAB, também o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, mas é uma... Eu, particularmente, para mim, seria muito mais um convite, algo que eu vejo necessário, porque além de acrescentar para eles, não só na questão da ancestralidade, mas na questão de pesquisa e de estudo, né? tudo na vida. Você E pra vai mim de vez em também. quando para Angola? Você volta para ver os seus Pô, parentes? faz um tempinho que eu não vou. A última vez que eu voltei foi em 2018. Mas eu tô, inclusive agora, tô planejando de voltar ano que vem mesmo. Quanto tempo você está em Londrina já? Tô há 9 anos em Londrina. 9 anos. É. Já se acostumou com tudo? Ah, já posso dizer que tô já adaptado Eu vou fazer aquela pergunta óbvia e você me responde. Já teve preconceito em Londrina? Você percebeu? conceito racial. É. Ah, todos os dias. Mesmo. Conta um assim, um. Ixi, Não cite estabelecimento. Sim. Mas assim, É você assim, percebe? À medida que você vai escalando, vamos dizer, socialmente, a questão muda. Por exemplo, quando eu era um mero universitário, um estudante de direito, os preconceitos que eu passava eram naquele nicho. Quando eu me torno advogado, os preconceitos raciais que eu passo são outros, naquele nicho adequado. Se amanhã, por exemplo, eu passar em algum concurso público aqui, eu ser juiz, vão ser... E isso acontece muito na realidade do negro. À medida que você vai escalando socialmente, os preconceitos se adaptam àquela realidade. Então, já passei direto de todos. Desde quando era universitário, eu chegar no ônibus, sentar no ônibus e tem uma cadeira vaga do meu lado e as pessoas passarem para ir sentar ao fundo e não querer sentar nessa cadeira. E eu sempre tive, né? Eu gosto, não é uma questão de luxo, mas eu sempre tive o celular da Apple, o iPhone, porque por uma questão de necessidade que eu usava. E desde quando eu cheguei no Brasil, eu sempre usava, eu tirar no ônibus o meu celular, o iPhone, e as pessoas me olharem assim com uma cara de quem que ele roubou, tipo, de quem, e alguém perguntando, todo mundo se pegando, cadê o meu celular para ver se eu não tinha tirado. Então, assim, é umas coisas que eu vou falando, percebendo aqui, porque eu nunca passei por isso lá, e de afirmar alguma coisa, e o pessoal perguntando
Mas é verdade, isso querendo tirar comprovação. Por exemplo, quando eu cheguei e falava para os meus amigos da universidade que eu tinha PlayStation lá na minha casa, tinha alguma pessoa falava, tem PlayStation em Angola? Você tinha PlayStation? Então, aquela ideia de sempre de associar, por ser uma pessoa de cor preta, por ser uma pessoa negra, naturalmente tem que estar nas posições mais inferiores e não pode ter acesso a coisas que são isso direto. Hoje você tem clientes mais negros ou mais brancos? Brancos. Brancos. Olha que E interessante. é outro problema, tá? Isso é uma outra questão. E não estou nem falando da questão racial, nem da questão. Eu sou advogado criminal, também previdenciarista. O escritório que eu estou, meu escritório faz todas as áreas, né? Porque a gente tem todas as áreas, meus sócios, inclusive até mandar um abraço para eles, se eles estiverem ouvindo, eles vão ver depois. Dr. João Marcelo, Dr. Felipe, Dr. João Araújo, Onde que é Dr. o Samuel. endereço? Fica aqui na Ayrton Senna, do lado do Shopping Aurora. Do lado do Shopping Aurora. Qual que é o nome do Atas escritório? Advocacia. ATAS. Atas Advocacia. Mas, ô Davi, talvez os seus clientes brancos não são também pela questão econômica? Então, aí é que tá, porque assim, a gente no escritório tem quase todas as áreas, a gente faz, independente de ser área criminal, área racial, a gente tem mais clientes brancos do que clientes negros. Claro que isso tem várias justificativas, tem justificativas, inclusive econômicas, sociais, Claro. da estrutura do país, justificativas racistas, mas a gente tem mais clientes brancos do que clientes negros. Até nas questões mesmo raciais, em que tem para pressionar, Tem muita quase causa racial em Londrina? poucas Poucas. causas raciais. Então, professor, é aquilo que você estava comentando. Poucas. Até na própria identificação da paleta de cores. Sim, Então, tem muita gente que sofre e fala, cara, não vou levar isso adiante. Às vezes é um patrão que é muito forte, né? A empresa que é muito Pior, forte. além de ele não levar, quando ele decide levar avante ele próprio, ele vai encontrar obstáculos outros, não de pessoas qualquer, mas de pessoas que estão na frente dele e têm a possibilidade de fazer chegar. Por exemplo, na questão de crimes aqui, o último que aconteceu, tá? Do cliente que a gente levou para o escritório. Ele decidiu levar avante chegar. E ele, sem antes, eu chegou lá na delegacia para dar avante. O policial que estava na frente dele, o que tinha responsabilidade de instaurar, e começou aí já a fazer um enfrentamento no sentido de bloquear a coisa. Ah, você acha que isso vai na frente? Você acha que se eu fazer essas perguntas, as pessoas vão falar, mas você acha que todo esse... Isso é obstáculo. É Isso é o aquela racismo questão institucional, né, da Fátima? prova, não é? Exatamente. Que assim, nós temos no nosso país uma coisa, Marcão, que no Brasil o racismo ele é estrutural e estruturante das relações. Então, assim, há uma dificuldade muito grande, primeiro, em perceber as situações de racismo, e depois você tem uma dificuldade muito maior de fazer essa denúncia, né, de qualificar enquanto racismo, Exatamente. né? E depois você tem uma dificuldade maior ainda em provar, né? Porque você tem que ter prova. Essa é a mais difícil ainda. E aí as pessoas costumam cair nessa situação da subjetividade Subjetividade. do crime, não é? E as pessoas, realmente, as pessoas que, por exemplo, os crimes que acontecem no mercado de trabalho, por exemplo, né? Você acha que a pessoa que está ali no mercado de trabalho, ela vai denunciar o patrão dela? Ela não vai, ela vai achar que se ela denunciar, ela não vai nunca mais conseguir trabalho em outro lugar, eu não vai percebo conseguir isso. provar. Então é isso. Né? E outra coisa que a gente tem que olhar que nós não temos espaço de execução, nos espaços de destaque, nos espaços de poder, pessoas negras. Você vai olhar lá no judiciário, nós não temos pessoas negras lá no judiciário, nós não temos juiz negro, nós não temos promotores negros. Né? Agora que nós estamos chegando, se você pega, por exemplo, os setores, vamos pegar a academia. Nós não temos negros na academia. Os negros estão chegando na academia agora. A produção negra ela está saindo agora da academia, está chegando agora com as cotas. Onde você Nós não trabalha, você percebe isso? Percebo o tempo todo, acontece comigo. Quando eu saio, eu estou aqui, você está falando que eu sou a gestora da política no município de Londrina, que é um status de secretária, né, que eu tenho. Eu sou uma secretária da Igualdade Racial na cidade de Londrina, eu sou uma pesquisadora negra, eu sou uma mestra negra, a gente tem um conhecimento. Mas quando eu saio na rua, assim como o Davi, eu só sou mais uma mulher preta. Né? Então, quando eu chego, eu ocupo um espaço que é um espaço de poder, que é um espaço de destaque, mas quando o meu corpo negro chega lá, ele ocupa um espaço branco. Você não percebe isso no lugar onde você não tem o cargo junto. A sua pessoa não é respeitada tanto quanto você. Ó, vem vindo aí a Fátima. Ó, a Fátima é gestora, hein? Ela é mestre, ela tem graduação. Aí existe o respeito. Quando
as pessoas que te abordam na rua que não sabem sobre isso, o respeito diminui. É isso. Sim, o respeito diminui, Não porque existe. eu não ando com a placa aqui Entendi, no peito. entendi. Do mesmo jeito que o Chivinda também não coloca uma placa no peito que ele é advogado. Não. Exatamente. Aconteceu essa semana, em Brasília. A nossa... como é que fala? Da bateria lá de... Lá da Portela. Da Portela, da Né? Portela. Foi lá ser homenageado no Congresso Nacional. Ao voltar para casa no aeroporto, né, foi abordado daquela forma. Por quê? Ainda bem que a filha dela foi muito inteligente. A filha dela filmou. Filmou, Mamãe, Aí as abre tecnologias tudo. ajudando, né? Que as Isso. mídias sociais. Mas eu achei também, em vez de ela levantar a bandeira, ela gritar, ela não fez o contrário. Mamãe, abra Isso. certinho. Mantenha-se calma. Isso, filmou bonitinho, sem aquela confusão. A confusão já acontece. Criar Sim, confusão em cima da sim, confusão sim, é pior. Registra tudo, tira fotografia. Porta-bandeira. Procura- Lembrei. A porta-bandeira. A porta-bandeira. Isso é um conselho, inclusive até para direcionar, porque muitas dessas situações de enfrentamento, de combate ao racismo, às vezes não adianta e é até mais prejudicial você ter uma reação eufórica nesse sentido, porque não vai ser efetivo. Você precisa ser mais efetivo, como, por exemplo, oficialmente falando, registrar a ocorrência, levar as autoridades, ou no caso de já ter um advogado, contratar um advogado seu para cuidar. Você ser mais assertivo do que, por exemplo, você sair tentar bater boca com a pessoa, discutir, ou pior, ir É um pra erro em cima. cima do erro, né? Porque daí você até legitima aquela outra pessoa, você dá mais aso para que ela... Por isso que a minha pergunta para você é o seguinte: combater para vocês, né? Combater o racismo e ser antirracista é apenas para pessoas negras ou para militância negra? Exemplo, eu nasci na periferia, na Zona Leste, sempre tive contato com todos os meus amigos, 80%, 90% eram pessoas negras, e eu combato da minha forma. Eu combato da minha forma, né? Eu, necessariamente, não preciso ser negro para combater, eu não preciso ser negro para denunciar. É isso. Marcão, o racismo é um mal da sociedade. E tanto brancos, negros, têm que combater ele. Aliás, o racismo vem do branco. A maior função das pessoas brancas é combater esse racismo. Não só das pessoas negras. E até isso que o Sidney está colocando, né, que reafirmando isso, nós temos que saber que o racismo no Brasil é uma invenção da branquitude. Eu estou falando branquitude ali, não estou pessoalizando, estou falando Isso. branquitude enquanto um sistema. É uma invenção do sistema branco. Então, cabe ao sistema branco fazer esse combate. E também é um compromisso de toda pessoa negra, né? E de todos aqueles aliados não negros que nós chamamos de brancos abolicionistas, né? Que lutam por uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade... Né, Eu acho aí que é a na grande medida da maioria, justiça sabia? social, que Porque aqui a gente estava comentando nos bastidores aqui, professora, que parece que tem racista profissional. Aquele cara, Tem. ele E tem, não tem? Tem, tá? Tem, né? Acorda de Só- manhã. Só até adiantando o Acorda de manhã, Fala, hoje eu vou fazer racismo 10 Marcão, vezes. essa né? sua pergunta ela é muito importante, é muito fundante, assim, no sentido de que... E a gente está falando a mesma coisa de palavras diferentes. Por exemplo, não. Por quê? Porque, primeiro, o racismo não foi criado pelos negros, foi criado pelos brancos, e não é responsabilidade dos negros, entre aspas, resolver esse problema que não foi criado por eles. Embora eles sejam o sujeito passivo, são eles que estão sofrendo. Mas não foram eles que criaram, esse problema foi criado pelos brancos, e é, entre aspas, responsabilidade dos brancos resolver. Mas por que os negros se posicionam e precisam ter essa posição, como a Fátima colocou? Porque se não se posicionar, a gente é que está sendo aniquilado. Exato. Então existe essa obrigação de se posicionar, só que, oficialmente falando, não é e não deveria ser. É de todo mundo, porque racismo é uma questão social, responsabilidade de todo mundo. Aliás, é por conta disso... Política. É por conta disso que o Estado brasileiro reconhece e coloca, por exemplo, na Constituição Federal como objetivo da República Federativa do Brasil o combate ao preconceito de cor. Então, o que o Estado está falando? Meu, isso aqui é responsabilidade de todo mundo, é uma lei para todos. para todo mundo, e principalmente de pessoas brancas. Aí é que tá, porque algumas pessoas brancas, a percepção que fica é como se isso é algo muito longe deles. Ah, não tenho ninguém. Não, pelo contrário, isso é principalmente responsabilidade de pessoas brancas. E o Estado brasileiro, ele tem que trazer para ele, para si, essa responsabilidade. Ele tem que tratar isso com maioridade. E ele tem que dizer, tem que responder para todos nós, negros e não negros, qual é que maioridade que ele pretende, para quem ele pretende e como ele pretende. Essa questão do racismo no Brasil, para desconstruir, você não trata de qualquer forma, você tem que tratar com maioridade. O Estado brasileiro tem que ser responsável por isso, porque se ele foi responsável por criar
o racismo, por instituir o racismo, ele também tem que ter a responsabilidade com as pessoas de desconstruir o racismo, porque para mim o racismo é ausência de humanidade. Sim. O Estado brasileiro precisa dar uma resposta para nós, população negra que somos a maioria, mas ele também precisa dar uma resposta para aqueles que não são negros. Aliás, ele tem que dar uma resposta para os seus filhos, ele tem que dar uma resposta para a pátria dessa questão do racismo, que prejudica todas as pessoas, prejudica toda a sociedade, não prejudica só os negros. Muito bem, assim disse Fátima Beraldo, gestora municipal da Igualdade Racial, junto com Sidney Santos, o Bola, e o próximo, tô brincando, o próximo presidente, rapaz, o próximo lá é o Não pai. vai ter idade ainda, mas Chivinda, nosso advogado, diretamente de Angola, mas já um grande londrinense aqui na nossa cidade, viu? Obrigado pela presença de vocês. Nós temos mais um último bloco, continuaremos aqui para você que está nos acompanhando pela 91,7 no canal do YouTube. É um bastidor aqui que a gente fica trocando uma ideia. Eu quero cada vez mais que esse assunto seja disseminado, discutido, porque nós temos verdadeiramente curiosidades, né? Porque às vezes a gente erra sem saber. Agora mesmo aprendi sobre o mulato, nunca mais eu brinco com essa palavra, porque agora eu entendi o que é a palavra. Eu não tinha a Nem menor mulato noção. e nem tuas negas. Nem tuas negras, tá bom? A gente já volta para aprender um pouco mais sobre a consciência negra. Não saia daí. Então, e a gente trabalha mesmo com a juventude, né? Então, veja, ali no NEAB nós temos todos os projetos e quem toca, na realidade, os projetos, que vai para as falas, que vai para as escolas, são os jovens. O Davias, hoje, que está aqui, ele começou lá no NEAB com a gente, quando ele vem. E você pode ver que é uma potência, né? Então, isso aí é resultado de um trabalho que o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Estadual faz, né? Não só com o estudante negro, né? Também a gente tem ali os estudantes indígenas, pela CUIA, pela Artem. E realmente trabalhar com a juventude é isso que você Professor, falou, né? se eu quiser saber um pouquinho mais sobre a consciência negra, do movimento, me parece que tem um apoio da universidade. A Universidade Estadual de Londrina dá um apoio para isso, não dá? Não tem um curso? NEAB é exatamente Tem, isso. o NEAB é isso. Lá nós temos as rodas de conversa. E aí não é só para quem Não, é de jeito nenhum, não, né? Se eu nós- gosto do movimento, se eu acho interessante, eu vou aberto. lá. Nós aberto, né? nós temos os grupos de estudo. Se de repente você quiser, chega lá e propor vamos pensar, você quer propor um trabalho que você vai fazer um documentário sobre a memória. Eu estou colocando isso porque nós estamos precisando, né? A memória da pessoa negra. Núcleo De Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de Londrina. A coordenadora é a professora Marleide Perrude. Ela não veio aqui porque ela está numa outra agenda. Então, se você quiser fazer um trabalho, vamos pensar que você quer fazer um trabalho sobre a memória da população negra em Londrina, que a gente não Ronauel, tem. e procura esse departamento. Você pode ir lá, fazer uma proposta dessa para o NEAB. O NEAB vai te acolher com o maior carinho. A proposta também é a gente fazer um documentário. Entendi. É uma sala que tem lá, é um departamento. É uma casa. Uma É uma casa. casa. É, Dentro ou é o- isso, dentro da universidade, fica lá no Centro de Ciências e Letras Humanas. Essa casa do NEAB, ela foi construída em 2 anos, de 2016 a 2018 aqui. Ela tem uma história muito linda, muito interessante, porque ela é uma casa de 1934. Ela era de uma família Aquela de casinha de japoneses. madeira? Isso, ela Aquela tem a casinha, capela. Eu sei. Então, É aquela casinha de madeira isso. hoje é o NEAB. Isso, é o NEAB. Não, tem a capela. É a capela. Aí tem uma casa, tem em frente à capela 2 casas, Sei. né? Uma que é o Museu Histórico, né? E outra que é aquela casinha de madeira. Azulzinha. Exato. Que tem o nome Isso. da dona Vilma Yamucumbi, Da em dona, homenagem. que foi uma das responsáveis pela implantação de cotas aqui na Aquela UEL. que foi Isso, assassinada. exatamente. Assassinada, né? Ela, a mãe e a neta. E essa casa, ela não é uma réplica, ela é uma casa que tinha aqui de uma família de japoneses aqui em Londrina, de 1934.
Então foi doada a madeira, é toda em madeira de lei, em peroba rosa, e ela foi construída lá tal qual ela era em 1934. Tem livro em Londrina sobre os negros que fizeram essa cidade? Tem muito pouco. A gente tem um livro chamado Presença Negra, que é do Hidalto, não é? Nós temos alguns Vai livros contando aí para mim, sobre quantos? a Dona Vilma, o Dr. Oscar Nascimento. Último bloco, viu? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos de volta. Estávamos até agora batendo papo pelo canal do YouTube da 91,7. Eu já quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nesse sabadão cedo. Vocês abriram mão dos seus afazeres. E eu quero deixar aqui aberto esse canal para a gente bater um papo, porque os assuntos são gigantescos. Nós temos ainda muita coisa para falar de lei, não vai dar tempo. A gente tem muita coisa para falar do NEAB, É outro não é dia. verdade? As atividades em Londrina, não é verdade? Os projetos que a gente pode fazer. Acabei de perguntar Projetos. aqui para a professora. Professora Fátima, tem um livro que retrata a história de todos os negros no desenvolvimento da cidade de Londrina? Se não tem, seria interessante começar a pensar em desenhar. Você tem um livro também, né? Tem uma obra lançada. Na verdade, ela foi fruto do meu TCC primeiro, né? E aí depois eu fui convidado a publicar na forma de livro. Como que é o nome? A Hermenêutica Jurídica em Tempos Odiernos. Hoje está sendo vendida na Olha o plataforma nome, da... Calma aí, não, só, não é? Fala de Sim. novo, porque vai precisar anotar aqui. Mas Só é só o nome que é difícil, mas é Só uma letra coisa pra bem nós, hein, né? simples, tá? Uma coisa... leva, não, como que é o nome do livro? Hermenêutica Jurídica, a Hermenêutica Jurídica em Tempos Odiernos. Esse tempos odiernos é a atualidade, os momentos que a gente... Você foi chique com esse nome, hein? Eu tive que dar uma... Seria Porque a contemporânea, filosofia, assim, o meu né? orientador foi o professor de filosofia, literalidade, então a gente teve que pegar... Mas, resumidamente, a gente traz essa no livro eu trago a importância da hermenêutica jurídica para todo profissional da área jurídica do direito, que aí vem com essa ideia do pensamento humano, humanista, que é necessário, porque geralmente os juristas são muito operadores do direito, e não tem esse sentimento humano, não tem essa visão da moralidade que é necessária, principalmente para quem opera com a questão jurídica, que de todas as áreas da sociedade, o direito talvez é uma das mais responsáveis, porque a gente tem o poder de mexer naquilo que é mais íntimo da pessoa, que é a liberdade da pessoa. Por exemplo, o direito criminal. As outras áreas não têm arquitetura, não estou desprezando, mas o direito ele é tão grave porque a gente tem o poder de atingir aonde outras áreas não podem, tem coercitibilidade. Então é necessário que o profissional do direito ele tenha, no mínimo, esse preparo, essa estrutura para... E aí eu Legal. falo um pouco sobre isso. É, Está venda na Amazon, se o pessoal dá Na uma Amazon, né? procurada, o Davias Bibiano, Hermenêutica Jurídica, vai estar lá a obra à venda. Davias, dá um contato seu Dou. para as pessoas que querem te encontrar, para ter dúvidas sobre lei, Sim. que precisam de um advogado. Por gentileza, um e-mail, o seu contato no Instagram, um telefone, por favor. Perfeito. O Instagram é o @odaviasbibiano.adv, né? Vai estar lá. E contato Davias com H, né? o Davias com H. H-O-D-A-V-I-A-S. O daviasbibiano.adv vai estar lá. E tem o do escritório de advocacia que eu falei no começo, que é o da Atas, né? Que também ATAS, Atas Advocacia, @Atas Advocacia, também está assim no Instagram. E o contato de telefone é o 999 78 48 33. A gente Mais uma vez? 999, DDD 43, né, daqui de Londrina, 999 78 48 33. A gente está à disposição aí não só para consultas, mas para orientação, principalmente nessa parte de crimes raciais. É interessante que a gente tem recebido abordagens, por exemplo, vai até na questão de projetos, que você falou a questão do NEAB, de empresários, por exemplo, da situação assim, tô com uma situação racial aqui na empresa, você pode vir aqui dar uma formação, a gente pode falar isso tem acontecido direto e a gente vai de bom grado, porque a gente entende que isso faz parte da luta, do combate, porque a principal ferramenta hoje de combate ao racismo é a questão cognitiva, a questão da educação. Se a gente mais formar e dar orientação para as pessoas, a gente está minimizando esse problema, muito mais do que a questão criminal, do que Estado, do que condenação, é questão de... Então, a gente tem feito isso de forma muito, muito aberta, assim, tem Porque no bate-papo começo muito rápido, isso é tão profundo, é sim. tão interessante e um bate-papo tão gostoso que eu queria até continuar, que as pessoas tiverem dúvidas, né? Sim, Principalmente sim. da parte legal, A gente está à entrar em contato com disposição você. a qualquer momento. E você, professor, eu quero contato também, porque você, além de ser gestor, as Então, pessoas ficam com dúvidas, né? eu- Mais do que a gente já tirou aqui.
Eu quero deixar o meu contato, mas quero dizer também que a gente tem que há um trabalho sendo feito na cidade de Londrina, né? E acho importante a gente colocar que o trabalho aqui é um trabalho que é feito em rede, não é um trabalho que é feito somente pela minha pasta lá na prefeitura, mas esse trabalho envolve o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, a Gestão Municipal da Igualdade Racial, a Comissão da Igualdade Racial da UAB, né, da qual o Odavias faz parte, o núcleo, a Universidade Estadual de Londrina, por meio do NEAB, um grupo de trabalho do Ministério, que é coordenado pelo Ministério Público, que trata da questão do racismo, as secretarias municipal de educação e do Estado, e o meu contato é o WhatsApp, né, é 996 996, esqueci. A gente esquece Mas o número da gente, isso, né? Isso. É Normal, 3372 4370 Prefeitura. 99605 7546. 99605 7546. 7546. E a gente sempre esquece o Sempre, sempre. número. A gente não liga pra A gente gente? não liga pra É. gente, né, Fátima? A gente liga pros Eu outros. nunca liguei para mim. Mas aí, o que eu preciso, que eu gostaria de colocar aqui, é que há um trabalho, e eu entendo, porque não só eu, né, nós entendemos que a mudança se faz pela educação. Então, apostando nisso, por exemplo, a Prefeitura de Londrina e a Universidade Estadual de Londrina lançaram um curso agora no dia 24 de outubro, que é um curso chamado Racismo Institucional, para servidores da universidade Legal, e para hein? servidores Prefeitura. da prefeitura. É um primeiro curso no estado do Paraná, e acho que, inclusive, uma iniciativa que é a primeira no Brasil, que reúne os dois maiores empregadores dessa cidade, que é a universidade, que é a UEL e a prefeitura, não é? Então, esse curso foi, Olha que legal. essa primeira iniciativa é um projeto piloto, que Quanto nós tempo de estamos curso? trabalhando. Nós vamos ter 4 encontros, né? O último encontro é agora no dia 29. Então, essa primeira fase, que foi um projeto piloto, é para os gestores da prefeitura, no sentido de combater o racismo, aquele racismo que está lá na ponta. Então, assim, é um trabalho entre prefeitura e universidade. E também uma outra coisa que eu gostaria... Tem muita coisa acontecendo nessa área, mas uma outra coisa importante para a gente falar da cidade de Londrina é que Londrina está entre as 6 cidades do país que mais investem no que a gente chama de educação antirracista. E quem traz esse dado para nós é uma pesquisa do GLE10. O que é GLE10? GLE10 é um coletivo negro que é uma dos setores de maior respeito no Brasil quando se trata de pesquisa sobre Uma a questão de pessoas negras. E quem faz essa pesquisa é o Instituto Alana, um instituto assim muito respeitadíssimo no Brasil também. E no mundo. E no mundo, quando se trata Então, dessa Londrina questão está de muito bem pesquisa. posicionado. Sim, muito bem posicionada no ranking. Ela está entre as 6 cidades que mais investem, né, e tem na Lei 10.639 e numa educação antirracista. Mas isso só acontece aqui porque a gente faz um trabalho em rede, né, que envolve vários setores, não só públicos, mas da sociedade, os movimentos sociais, nessa luta mesmo. Então, Londrina tem um trabalho que está aí, né, Em evidência. em evidência no país. Muito bem. Bola, obrigado. Sidney Santos, assessor parlamentar, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Parabenizar você, Marcão, pela iniciativa, usar essa potência que é a Rádio Pai Querer, né, que fala para Londrina, para o Paraná e para o Brasil. Né? Um abraço para o JB, agradecer esse espaço aqui, que é fundamental esse tipo de programa para a gente combater de fato o racismo na prática. É o que você está fazendo aqui. Contato seu. Meu contato 43999945760. Você fica em Londrina, você é assessor parlamentar, mas fica aqui em Isso, Londrina. cuida aqui da região de Londrina. O nome do seu deputado, mais uma vez? Alisson Vancher, né? No Instagram estou lá, Sidney Santos, Londrina. Vai me achar lá, vai achar a rede com os deputados e tudo mais aí. Que bom, que bom. Obrigado, amigos. Obrigado, Sidney. Obrigado, Fátima. Obrigado, Chivinda. Nós que agradecemos, Marcão. Muito obrigada muito mesmo. Bom bate-papo, porque com certeza eu vou estudar um pouco mais sobre Angola, descobrir um pouco mais sobre esse país, descobrir um pouco mais sobre o que é
vir de fora para morar em Londrina, porque a gente precisa receber todos vocês de braços abertos. Cara, você é um cara muito inteligente, é professor, então deu um show, Sidney, vocês são muito sensíveis à causa, e a gente precisa, mesmo de outras cores, de outras etnias, de outras tendências, até políticas, a gente entender o que é viver em harmonia. E viver em harmonia é entender um próximo. É por isso que a gente tenta fazer isso mais vezes, né? E aqui, pela Paiquerê 91,7, a gente tem essa oportunidade de expor tudo isso para milhares e milhares de pessoas. Obrigado a todos vocês, viu? Mais uma vez, Sidney Santos, Fátima Beraldo, Odávias Chivinda, o advogado vindo de Angola, que hoje é nosso amigo londrinense. Ele não Futuro sai presidente. mais. Futuro presidente de Angola. Obrigado a sua atenção, a seu carinho. Obrigada, Até semana que Marcão. vem. Se Deus quiser, eu tenho certeza que ele há de querer. Até lá. Forte abraço.